chegou aos assuntos mais comentados no Twitter as ameaças do ministro substituto do Sérgio Moro, André Mendonça, contra o jornalista Ricardo Noblat da Veja. Esse assunto é extremamente importante, especialmente para nós que somos detratores, como diz o Bolsonaro. Mas o que foi que aconteceu? O Noblat publicou na sua conta do Twitter um artigo escrito por outro colunista de outro jornal. Esse artigo fala sobre os últimos eventos nos Estados Unidos, sugerindo que uma solução viável para Trump seria dar fim à sua própria vida. E isso deixou o gado bolsonarista completamente surtado. O gado louco começou com mimimi nas redes sociais e o ministro puxa-saco, que está cumprindo muito bem o papel que o Sérgio Moro cumpria, ameaçou abrir um processo e colocar ambos os jornalistas na cadeia. A revista Veja, em seguida, publicou uma nota de repúdio. Lideranças políticas e jornalistas de prestígio também se manifestaram, além, é claro, do povo, os populares. Eu vou trazer para você todos os detalhes dessa treta perigosíssima, inclusive manifestações de Reinaldo Azevedo, Haddad e outras pessoas, e também vou fazer considerações muito sérias sobre esse assunto. Por isso, pega uma cadeira, senta com a gente. Este é o canal Rony Teles. Todos os dias a gente trabalha pelo combate ao obscurantismo. Os botões de inscrição ficam aqui embaixo. Deixa aquele like, mesmo que você não goste tanto assim do assunto, mas para ajudar a desengadificar essa população. Também deixa o seu comentário sobre as postagens, sobre o evento e sobre as nossas considerações. Só não esquece de também se inscrever no canal, que é importante. Vamos chegar logo aos 200 mil inscritos. Sem mais enrolações, como eu disse a vocês, o Ricardo Noblat, colunista da revista Veja, postou no seu Twitter um artigo escrito por outro colunista, o Rui Castro, que é da Folha de São Paulo. O artigo tem o seguinte título: Saída para Trump, matar-se. Não bastasse o teor do artigo, que é bem contundente e bem objetivo, o Ricardo Noblat também compartilhou uma frase que está no artigo, que diz que se Trump optar pelo suicídio, o Bolsonaro deveria imitá-lo. E isso considerando que o Trump, por causa do terrorismo nos Estados Unidos, que levou à morte de 5 pessoas, foi banido de todas as redes sociais, levou o gado a também pedir enfurecidamente que estes jornalistas fossem banidos do Twitter. O assunto foi parar no Trending Topics, que significa que é o tema mais comentado, inclusive no momento. Choradeira essa, como dizem os próprios bolsonaristas, que fez com que o ministro bolsonarista de carteirinha, André Mendonça, substituto do Sérgio Moro do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, prometesse cadeia para ambos os jornalistas, afirmando que os jornalistas estariam incentivando o presidente a acabar com a sua própria vida. Isso mesmo que você ouviu. Um bolsonarista dizendo que Bolsonaro é capaz de ser sugestionado a acabar com a sua própria vida por um esquerdista, como é definido todo mundo que não concorda com Bolsonaro. Vários jornalistas, celebridades, lideranças políticas, populares, a revista Veja, o próprio autor da postagem, o Noblat, todos se manifestaram sobre o incidente. A revista Veja obedeceu ao chororô do gado, ignorou as nuances da postagem do jornalista e logo tirou o seu da reta dizendo que repudiava veementemente a declaração do colunista Ricardo Noblat. Eles disseram que não acham que esse tipo de opinião contribui em nada para a análise política do país. O Ricardo Noblat, autor da postagem, por sua vez, disse que o problema é muito mais embaixo. Ele explicou em outra publicação no Twitter: deu a louca em muita gente ao me atribuir a autoria de algo que não passa de um trecho do artigo de Rui Castro, publicado hoje na Folha. O link abaixo do trecho remete ao artigo do Rui. Como você mesmo viu, pelo menos o jornalista Ricardo Noblat afirma que não teve a intenção de fazer essa sugestão, mas sim de registrar o acontecimento. Só que isso não fez diferença nenhuma. O gado continua louco e o ministro continua querendo sangue. De toda forma, eu vou continuar me aprofundando no tema porque eu acho importantíssimo esse debate. Isso já aconteceu antes e ainda que o Noblat venha a ser inocente nessa questão de disseminar a ideia, ainda existe o autor original, o Rui da Folha de São Paulo. E esse, pelo que eu sei, não negou a intenção de escrever essas palavras lá. E você vai se lembrar, não é a primeira vez que isso acontece e não acho que seja a última.
E eu vou explicar para você por quê, até mesmo durante o debate sobre o assunto. Mas ainda continuando nas repercussões, o jornalista Reinaldo Azevedo também se posicionou. Ele fez várias postagens, entre elas um que lembra como Bolsonaro se posicionou de forma completamente fria a respeito da morte do jornalista Vladimir Herzog. Na ocasião, o Bolsonaro disse: suicídio acontece. Reinaldo complementou dizendo: além da banalização do suicídio, a mentira. Herzog não se suicidou, foi assassinado por torturadores. O senhor é mesmo cristão? O senhor é ministro da Justiça? Seu Deus justifica esse lixo moral? Além disso, milhares de internautas se manifestaram, fazendo postagens na mesma direção. E como a gente sempre preza por fazer aqui no canal, a gente vai tentar aprofundar um pouco mais essa discussão sobre alguns pontos de vista, porque, como eu disse a você, há muito mais aqui do que um simples caso pontual. É cada vez mais frequente a quantidade de pessoas que ou abandonam o canal por não conseguir mais nem olhar para a cara do Bolsonaro, ou aquelas que se dão o direito de fazer uma pequena exceção nos seus valores pessoais que carregam por décadas para desejar algo mais contundente, mais imediato ao Bolsonaro. Bolsonaro é, neste momento, considerado para milhares de pessoas o principal mal deste país. E não estamos mais falando apenas em mal ideológico, nós estamos agora debatendo o mal físico, a morte levada a pelo menos 200 milhões de pessoas. Algo muito pior do que o coronavírus e que no sentimento dessas pessoas precisa ser eliminado. Algo que não deveria ser tão difícil assim de entender para a turma que fala bandido bom é bandido morto. Como a mesma população que acha aceitável o bandido bom é bandido morto generalizado para todos os bandidos, se recusa a entender como pensam aqueles que acham que a eliminação de um único bandido poderia salvar milhares e milhares de vidas. Parece um pouco de hipocrisia. Hipocrisia essa que sempre norteia as atitudes e os pensamentos bolsonaristas. Mas, para além do desejo momentâneo, eventual dessas pessoas de uma atitude mais enérgica, existe a análise da possibilidade de esse desejo se realizar por meio de palavras de sugestão a Bolsonaro. Será mesmo que Bolsonaro é o cara que levaria fim à sua própria vida por uma declaração de um jornalista da revista Veja? Ou de qualquer pessoa que seja? Não, o Bolsonaro não é vulnerável, pelo contrário, ele é detentor do poder. É alguém que se gaba e sobrevive do discurso da opressão. Ele vive de fazer apologia de ditadores e torturadores. É assim que ele se sente. Ele se orgulha de ter chegado à presidência com o estigma de Bolsonaro opressor. Esse era especificamente o nome de várias páginas em várias redes sociais comandadas pelos filhos de Bolsonaro. Para além disso, Bolsonaro não demonstra qualquer capacidade de sentir culpa ou mesmo remorso. Condição essa que é imprescindível para que a pessoa possa refletir sobre os seus erros, sentir-se incompetente, incapaz, pequeno, insignificante de fato e eventualmente acatar esse tipo de sugestão final. Pelo contrário, ele é visto rindo de quem tenta atribuir a ele qualquer tipo de responsabilidade ou culpa, até mesmo sobre a morte das 200 mil pessoas que o Covid-19 levou. Ele mesmo diz em várias lives: ninguém me pressiona. Nós não estamos conseguindo pressionar Bolsonaro nem sequer a cumprir as suas atividades que ele se propôs a assumir. Será mesmo que um bando de esquerdistas, ou melhor dizendo, um jornalista, que é a classe profissional que ele mais odeia, incentivar Bolsonaro a cometer suicídio? Seria o mesmo que achar que um daqueles judeus, e não um poderoso, um daqueles oprimidos nos campos de concentração, conseguisse falar algo para Hitler que o levasse a acabar com a sua própria vida em algum momento. Não! Isso jamais aconteceria. Pelo contrário, Hitler, passeando por alguns daqueles campos, poderia sim dizer algo que levasse o fim à vida de alguma daquelas pessoas que já estavam em uma situação de opressão, já estavam predispostas a fazer isso. É tão real que vale para o cenário brasileiro de agora. É muito mais fácil o Noblar chegar a dar um fim na sua própria vida com alguma besteira que o Bolsonaro fale lá, como já aconteceu com vários artistas brasileiros. Mas é claro, se tem algo que os bolsonaristas são profissionais, é em fazer recortes da realidade para enxergar só o que é conveniente quando é conveniente. E note, até aqui eu pontuei tudo isso para mostrar que Bolsonaro não é vulnerável.
Esses mesmos argumentos podem ser utilizados para analisar o quanto o Bolsonaro é digno desse sentimento de repúdio, muitas vezes terminal, por parte da população. Porque você pode se perguntar, ainda que Bolsonaro seja essa figura incapaz de dar fim à sua própria vida, o que requer uma certa nobreza, será que ele realmente faz por merecer todo esse sentimento de quem se opõe a ele? Afinal de contas, as pessoas que se opõem a um governo sempre se posicionam dessa forma ou é algo especial a Bolsonaro? Vamos dar uma recapitulada aqui. O Bolsonaro já protagonizou ou incentivou vários episódios de barbáries e ameaças reais, qualificadas, contra presidentes e pessoas comuns, o que é mais grave. E muitos desses episódios registrados em vídeos dos quais ele e o gado também se orgulham. A foto que eu mostrei agora há pouco mesmo lembra que ele já falou que desejava que a Dilma morresse infartada ou com câncer. Incentivou o compartilhamento de imagens deploráveis, muito mais diretamente associáveis à morte do que essa simples sugestão, como capas da revista Veja, onde a cabeça de Lula aparece sangrando e decepada, bonecos de Lula e Dilma enforcados, incinerados. O velho da Havan também fez isso e o Bolsonaro bateu palma. Bonecos de Lula e Dilma igualmente foram utilizados como alvos de tiroteio, utilizando armas de fogo de verdade. E nós estamos falando apenas de coisas contemporâneas, porque há também aquelas que ele fez questão de renegar na época da eleição, mas que levou perfeitamente a cabo depois que tomou posse. Lembra da entrevista onde ele falou: "Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso?" Lembra da entrevista onde ele falou que tinha que matar uns 30 mil e que o erro da ditadura no Brasil foi ter torturado e não matado a todos? Lembra de como ele se posicionou com relação às mães e parentes de pessoas desaparecidas nas ditaduras e em outros eventos, dizendo que quem gosta de osso é cachorro? Não só rejeitando o desejo das mães e parentes, mas também zombando de forma debochada, sem respeito, sem reverência. Lembra de como o Bolsonaro se posicionou com relação ao pai do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que teve seu pai morto e desaparecido pela ditadura militar? Sempre com deboche, nenhuma reverência. Como se não fosse o bastante, teve toda a trajetória do Bolsonaro durante a sua abordagem covarde e genocida contra a Covid-19. E ele expressou essa indiferença várias vezes, não só na sua condução ideológica da administração, mas também no imediato, ali no frente a frente. Em várias ocasiões, onde foi incitado a se manifestar sobre as mortes. Ele disse aquelas frases que você está cansado de saber. Eu não sou coveiro, todo mundo morre um dia, só vai morrer bundão e quem não é atleta. Quem fica em casa para proteger seus familiares é mulherzinha, é maricas. É a essa pessoa que o ministro da Segurança Pública espera que os brasileiros prestem reverência, solidariedade e respeito com relação às abordagens de crítica. Um cara que nunca teve nada disso para com a população, de novo, eu insisto, ainda que venha se consolidar a cometimento de um crime, existe alguém capaz de dizer que o Bolsonaro não trabalha diariamente para arrecadar, para fazer brotar, para fortalecer toda essa repulsa que a população tem contra ele? Mas, voltando ao caso especificamente da manifestação do Noblar, eu faço questão de lembrar o seguinte, e aqui analisando sobre uma nova perspectiva que eu chamo do monopólio da maldade. Existem várias formas de você combater uma ideia. Todas elas buscam de formas diferentes levar o interlocutor a refletir sobre o assunto. De acordo com o interlocutor, você vai escolher a melhor estratégia para chamar a atenção dele para o assunto que você está discutindo. Com pessoas racionais, você pode eventualmente levar uma conversa sensata, racional e tranquila. Para alguns casos, a melhor opção é a charge, é o humor, é a sátira. E há também aqueles que escolhem uma abordagem mais contundente. Uma abordagem mais dura, impactante, chocante, com imagens violentas, com sugestões violentas, como a do suicídio-se, mas nunca com a intenção de que a pessoa faça isso. A intenção original é levar à reflexão o seu interlocutor. Pessoas com grande inércia requerem estratégias capazes de grande mobilização.
É o que acontece em vários desses episódios, onde as pessoas protestam sem roupa, onde as pessoas eventualmente causam vandalismo, onde as pessoas apresentam peças de teatro que causam grandes mobilizações, especialmente de indignação entre os reacionários. As abordagens de Noblat não devem ser confundidas com as abordagens de ódio dos bolsonaristas. Quando um bolsonarista fala em morte, ele fala sem profundidade, com o objetivo puro e simples de calar a tua boca e, se você estiver perto, de levar de fato o fim à tua vida. Nós sofremos diariamente ameaças aqui. O próprio Bolsonaro usa sistematicamente esse tipo de abordagem, seja voluntariamente ou espontaneamente. Com muita frequência se ouve da boca dele: vamos acabar com essa esquerdalha, vamos levar para a ponta da praia, as minorias que se calem ou desapareçam, não te estupro porque você não merece. Mas quando alguém o critica utilizando dessa mesma estratégia, há o mimimi do gado. Ai meu Deus, estão desejando que o presidente se mate. Não. Diferente do que vocês fazem, eu não acredito que estava ali havendo um desejo real de que o presidente viesse acabar com a sua vida, pelo menos não com a intenção de que isso viesse a acontecer pelos motivos que eu já transcrevi anteriormente. Notem que existe aqui uma tentativa de monopólio do discurso contundente. E isso, como eu já te expliquei, estou sendo bonzinho em classificar a estratégia deles como estratégia contundente, porque ela é simplesmente maldosa em quase todos os casos. Os bolsonaristas desejam para si o monopólio da maldade. Não por acaso, muitas vezes nas redes sociais vocês os veem entregando de mão beijada para a esquerda o monopólio da bondade. Quando alguém toca em qualquer assunto que tenha relação com a proteção de vidas, com a redistribuição de renda, com a igualdade social, com o cuidar das pessoas, eles saem correndo para dizer que isso é coisa de comunista. Cada vez mais claro o que os bolsonaristas querem. Eles querem a maldade só para eles e a bondade só para a esquerda. E não consigo entender como continuam convencendo a população brasileira de que são salvadores da pátria e de que são bons. E note que eu discorri até agora e ainda nem cheguei no ponto do uso pessoal da máquina pública, que é outra seara de debate gigantesca, pois o mesmo ministro que não poupa tempo em ameaçar os opositores de Bolsonaro por coisas suaves como essa, quando comparadas aos que o Bolsonaro fazem, assim como fazia Sérgio Moro, passa pano indiscriminadamente para tudo o que é feito dentro do clã Bolsonaro. Esse mesmo ministro esteve inerte, completamente cego para todos os intentos de crimes de Bolsonaro durante o combate à pandemia. Como bem perguntou Haddad, quantos anos de cadeia o ministro vai pedir para Bolsonaro pelas mortes que ele ajudou a causar durante a pandemia? Não indiferente apenas a Bolsonaro, mas também aos seus filhos. Porque ele não solicitou agilidade na época das investigações contra o Flávio Bolsonaro. Ao contrário disso, eles tentaram de todas as formas impedir a investigação. Utilizaram até outras instituições, a ABIN e o GSI, para tentar livrar a cara de Flávio Bolsonaro. E claro, Dudu Bananinha também entra no pacote. Por que ele não se manifestou quando Eduardo Bolsonaro ameaçou fechar o Congresso Nacional e o STF? Por que ele não intimidou, fez uma postagem revoltada nas redes sociais quando Eduardo Bolsonaro apareceu no programa do Alan dos Santos para dizer que não era uma questão de si, mas quando Bolsonaro romperia com as instituições e daria um golpe? Vai fazer como o Sérgio Moro confessou lá no programa Roda Viva? Ele é meu chefe e eu não posso agir contra ele? Seu chefe, ministro Mendonça, é o povo. É o povo que paga o teu salário e não o Bolsonaro. O nível de falta de vergonha na cara é tão grande que ele não se limita a ignorar algo distante que já passou e fazer pressão em jornalistas por algo no presente. Ele ignora o presente para punir pessoas no presente. O ministro Mendonça ignora completamente, deliberadamente, o crime do Bolsonaro. O crime de jogar as pessoas, criar um grupo de terroristas para agir contra as eleições de 2022, caso o Bolsonaro não saia vencedor. Neste mesmo comentário, nessa mesma levada, ele ignora que o Bolsonaro falou isso e direciona toda a artilharia do Ministério da Justiça contra os jornalistas que estavam apenas se manifestando com repúdio com relação a esse crime que estava sendo ignorado. Só no Brasil
de Bolsonaro, o Brasil melhor, né? O Brasil que está sendo salvo pelo mito. E por fim, deixei por último, é claro, porque é questão menor, a vontade de passar pano é tão grande que não separa Brasil de Estados Unidos. Na sua postagem, o Mendonça disse que os jornalistas estavam sugerindo a 2 presidentes da República que se suicidassem. Não foram 2 presidentes da República. Só o Bolsonaro, e a contragosto, é presidente da República. Parem de tratar o Trump como se fosse presidente da nossa República. É aquele ato falho que deixa vazar como essa corja pensa, subordinada, alienada aos interesses norte-americanos. São devotos, são fanáticos, são doentes. Doentes a ponto de causar essa reação fascistoide, com o fim só de intimidar as pessoas, de fazer com que elas se calem. E é justamente agora que eu venho lembrar você da lista dos detratores. Esta é uma das provas do que eu havia dito lá atrás. Para aqueles que iriam a lista de nomes, para esse tipo de momento. Nós agora sabemos que eles têm lá dados sobre a nossa vida e estão colocando isso em prática, ou pelo menos tentando nos calar na base da ameaça. E o pior de tudo, meus amigos, é saber que talvez esse não seja o principal problema. É um problema, sim, claro, mina os recursos financeiros do combate da esquerda, mas há ainda o fato de que esse tipo de atitude do Mendonça é movido pela paixão que você viu agora e como ele se refere a Trump. Existe sim uma dose grande de indignação real contra um ataque feito ao Deus deles. Na verdade, atacaram o dueto divino, né? O pai e o filho, Trump e Bolsonaro. Esse tipo de ação gera, por incentivo, utilizando a mesma palavra do desministro, ações mais diretas, resolvidas com as próprias mãos. Sejam elas levadas a cabo pela milícia de Bolsonaro ou pelos fanáticos devotos da religião bolsotrampista. Nós corremos risco real. E como eu disse a você lá no começo, esse assunto é de extrema importância. Eu espero que a abordagem tenha contribuído para o debate e eu espero que você ajude a continuar o trabalho desse canal, se inscrevendo, ativando o sininho, sentando o dedo no like, compartilhando nas suas redes sociais. Se você acha que o trabalho que a gente faz é importante, deixa o comentário e considere assinar o canal por valores a partir de R$3, que a gente vai continuar lutando pelo restabelecimento da democracia. A gente volta, um abraço, até mais, fui!